Vamos iniciar nossa primeira aula de geometria analítica. Aqui abordaremos a construção e as ideias iniciais da disciplina. Inicialmente, para se trabalhar com geometria analítica, a primeira coisa que nós devemos fazer é estabelecer um sistema de coordenadas, tá? Então vamos estabelecer um sistema de coordenadas padrão, sistema de coordenadas cartesiano. Então a gente considera um plano que é definido por um par de retas que são perpendiculares, x e y. Vamos tomar uma unidade de medida em cada uma dessas retas. Então, no eixo x, vamos tomar a medida OA, e no eixo y, vamos tomar a medida OA'. O O é o ponto de interseção entre as retas, denominada de origem. Aí seja P um ponto qualquer do plano. Pelo ponto P, vamos traçar uma única paralela, x' ao eixo x, e uma única paralela, y' à reta y. Essas paralelas vão interceptar o eixo x e o eixo y, respectivamente, nos pontos Px e Py. Se x é o número correspondente ao ponto Px e y é o número correspondente ao ponto Py, esses dois números x e y determinam o ponto P, no sentido de que, sabendo os valores de x e y, nós podemos determinar os pontos Px e Py e traçar as paralelas x' e y', como anteriormente. A interseção dessas paralelas, elas determinam o ponto P. Os números x e y são chamados respectivamente de abscissa e ordenada do ponto P. Essas ordenadas constituem as coordenadas de P. Então, o ponto P ele vai ser representado entre parênteses por dois valores. Esse primeiro valor é a abscissa e o segundo é a ordenada. Aqui está a visualização gráfica da construção anterior. Então, novamente, nós temos o eixo x e o eixo y, dois eixos perpendiculares entre si. Estabelecemos aqui no eixo x uma unidade de medida, OA, e no eixo y uma unidade de medida, OA', tá? Com a mesma medida do OA. Assim, nós podemos então, cada ponto P aqui do plano, estabelecer uma paralela x' paralela ao eixo x e uma paralela y' paralela ao eixo y. E a interseção dessas paralelas, respectivamente com os eixos Px e Py, determinam pontos tais que, se esse valor aqui tem uma distância, na verdade não é distância, tem um valor x, e esse ponto aqui é um ponto que cai sobre o valor y, no eixo y, então esse ponto P ele tem coordenadas respectivamente x e y, certo? Na verdade, isso é uma correspondência biunívoca entre os pontos de um plano e as coordenadas. Cada ponto do plano está associado a uma única coordenada e vice-versa. Um primeiro cálculo importante de geometria analítica é calcular a distância de dois pontos do plano. Então, se eu tenho um ponto P de coordenadas x1, y1 e um ponto Q de coordenadas x2, y2, a distância entre P e Q é calculada por essa expressão, raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Bom, a ideia dessa expressão é a seguinte: se nós tivermos aqui o sistema de coordenadas, aqui eu tenho um ponto P de coordenadas x1, y1, e eu tenho um ponto Q de coordenadas x2, y2,
a distância entre esse ponto e esse, a distância entre os pontos P e Q, nada mais é do que a hipotenusa desse triângulozinho retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos, né? E essa distância aqui é exatamente o módulo de a diferença entre x2 e x1, né? E essa distância aqui é exatamente a diferença, né? O módulo de y2 menos y1. Tá? Então, portanto, d ao quadrado é isso ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, então eu posso remover esse módulo, né? Não é necessário mais colocar o módulo, porque está ao quadrado. Então, nós chegamos nessa expressão para a distância entre dois pontos. Vamos falar agora de um conceito bastante útil em geometria analítica, que são os vetores. Cada pó ordenado, xy, corresponde a um ponto no plano. Se esse pó ordenado não é a origem, além do ponto no plano, a gente pode também fazer corresponder a esse par uma seta, saindo da origem até esse ponto do plano. Assim, um par ordenado xy ele pode ser representado graficamente por um ponto ou por uma seta. Quando a gente utiliza a seta para representar o par ordenado, podemos associar esse par direção, sentido e módulo. Então, neste caso, nós estamos trabalhando com um vetor. A direção e o sentido do par xy são respectivamente a direção e o sentido do vetor que o representa. O módulo do vetor, V, tá, é o número definido dessa forma. O módulo de V é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o comprimento da seta, que é exatamente a distância lá do ponto do plano que representa o vetor até a origem. Aí, como nós vimos que a distância de um ponto à origem, que é a raiz quadrado da variação das coordenadas, então fica x menos 0 ao quadrado, fica x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, fica y ao quadrado. Bom, aqui está graficamente o que nós vimos no slide anterior. Então, eu tenho aqui um ponto do plano com coordenada x, y, a qual nós podemos associar essa seta, partindo aqui da origem. Partindo da origem, indo de encontro a esse ponto com coordenada x, y. Então, essa seta, ela passa, né, a ter uma direção. A direção é a direção dessa reta aqui, tá? Direção dessa reta, e passa a ter um sentido. O sentido, nesse caso, é esse sentido orientado pela seta, né, para cá. Tá? Poderia ter um sentido contrário, que é esse aqui. Tá? Então, sentido é em relação a essa orientação. Tá? E módulo é o comprimento da seta. Tá? É o comprimento da seta, que é justamente a distância da origem da seta até a extremidade. Que, pelo teorema de Pitágoras, ou pela distância entre dois pontos, é x ao quadrado mais y ao quadrado tomada a raiz quadrada. Também é muito importante, ao se conhecer um vetor V, saber as coordenadas do plano cartesiano que este vetor representa. Então, se eu sei de um vetor V o seu módulo e a sua inclinação em relação ao eixo x, está indicado pela letra θ, então a gente pode associar o ponto P de coordenada xy do plano
cartesiano da seguinte forma: a coordenada x aqui em função do módulo do vetor, do comprimento dele, e em função do ângulo que ele faz com o eixo x, nada mais é do que o módulo de v cosseno θ, e a coordenada y nada mais é do que o módulo de v seno θ. Isso nada mais é do que trigonometria no triângulo retângulo, né? O cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de θ é x sobre o módulo de v. Então, se eu multiplicar o módulo de v pelo cosseno de θ, obtemos a primeira expressão, né? E o seno de θ é y sobre o módulo de v. É cateto oposto sobre hipotenusa. E obtemos assim então a segunda expressão. Nem sempre um vetor ele vai ser representado partindo da origem, tá? Principalmente em aplicações. Por exemplo, você tem aqui um plano cartesiano, você tem aqui um objeto, a trajetória de um objeto se movendo, aí digamos que nós temos aqui o vetor velocidade desse objeto. Então esse vetor ele não tem extremidade na origem do plano cartesiano, ele tem extremidade aqui onde está o objeto. Então, se um vetor, né, ele é determinado por dois pontos aqui do plano, por exemplo, ponto A de coordenada x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2, y2, esse vetor aqui com origem no ponto A, né, extremidade no ponto B, a gente pode determinar suas coordenadas da seguinte forma: a gente translada ele para a origem, tá? Transladando ele para a origem, então nós temos esse outro vetor, tá? Na verdade, é o mesmo vetor, só que transladado. Então as coordenadas cartesianas que representam esse vetor é dada exatamente pela diferença das coordenadas de B pelas coordenadas de A. Então, vai ser o x do B menos o x do A, né? Então, é x2 menos x1, dá a coordenada do vetor, a ordenada, a abscissa, desculpa, do vetor, e a ordenada é justamente a ordenada de B menos a ordenada do A. No caso aqui é o y2 menos o y1. Então, essa diferença entre as coordenadas de B pelas coordenadas de A nos dá o vetor AB. Estabelecido o sistema de coordenadas e a noção de vetores, nós podemos agora trabalhar com as operações. Então, se eu tenho um vetor U, que é representado por coordenadas x1, y1 e V, tendo coordenadas x2, y2 e K é um número real, nós podemos definir a soma de dois vetores. A soma de dois vetores é representada por um outro vetor, cujas coordenadas são a soma das coordenadas dos dois vetores. Então, o vetor U mais V tem a abscissa dada pela abscissa de U mais a abscissa de V, e a ordenada de U mais V é a ordenada de U somada com a ordenada de V. Podemos ainda definir o número real vezes o vetor U. O número real vezes o vetor U é você pegar cada coordenada do vetor U e multiplicar por esse número real. Já a diferença de um vetor U pelo um vetor V, intuitivamente, como definido para a soma, nada mais é do que tomarmos a diferença das coordenadas de U pelas coordenadas de V. Vamos ver no próximo slide, geometricamente,
como se representa a soma e a diferença de dois vetores. Em relação à multiplicação por um escalar, né, um vetor KU, ele tem a mesma direção de U. Então, digamos que aqui você tem um vetor U. O vetor KU ele vai ter a mesma direção. Então, ele vai estar em cima dessa mesma reta suporte do vetor U. Tá? Então, ele pode estar aqui, KU, esse é o vetor KU, mas ele pode também estar nesse sentido. Né? Isso depende do sinal de K. Se K for um valor positivo, ele vai manter a mesma direção do vetor U. Desculpe, a direção já é a mesma. No caso, vai manter o mesmo sentido. Já se K for um valor negativo, o sentido vai ser oposto, né? Contrário ao sentido de U, certo? Além disso, a relação entre o tamanho do vetor KU, né, o módulo dele, e o vetor U é dado por essa expressão, né? O módulo de KU nada mais é do que o módulo de K vezes o módulo de U. Né? E você pode verificar usando a definição de módulo mesmo. Tá? Já no caso da soma e da subtração de vetores, geometricamente a gente pode representar da seguinte forma. Se você tem aqui um vetor U, tá bom? O vetor U tem origem aqui na origem, extremidade aqui no ponto A, tem um vetor V, também com origem na origem e extremidade no ponto C. A soma desses dois vetores, U mais V, nada mais é do que você pegar esse vetor U, tá? Você pega esse vetor U, agora coloca a extremidade dele no ponto C, desculpe, a origem no ponto C, tira aqui da origem do plano cartesiano, coloca a origem no ponto C e segue aqui paralelamente a reta, né, suporte a direção do vetor U até um ponto aqui B, né, tal que esse comprimento coincida com esse aqui. Aí esse vetor aqui, que é o vetor U, esse aqui é o próprio vetor U, só que transladado. Se você ligar, né, aqui da origem do sistema cartesiano até a extremidade B, é exatamente o vetor U mais V. Então, o vetor U mais V, ele nada mais é do que a diagonal desse paralelogramo, diagonal maior desse paralelogramo. Já o vetor U menos V é o vetor representado tendo a origem no ponto C, aqui, e a extremidade no ponto A. Tá bom? De novo, pegando U menos V, tá? Então, de modo geral, se você tem aqui um vetor e esse outro vetor, a soma deles é você fazer esse paralelogramo aqui, ó, pegando isso aqui paralelo e tendo a mesma medida disso, e pegando esse aqui paralelo e tendo a mesma medida que esse. Então, a soma desses dois vetores é esse vetor maior aqui. Já a diferença, se você tem um vetor que é U e aqui é V, então esse é o vetor U mais V. Já se esse é um vetor U e esse é um vetor V, se você quer a diferença U menos V, você pega o vetor partindo aqui de V e indo até a extremidade do vetor U. Então esse aqui é o vetor U menos V. Já o vetor V menos U, você tem que fazer o contrário. Vetor menos U, V menos U, você tem que fazer partindo de U e indo em direção a V. Tá? Então, isso é o vetor U menos V. E esse aqui é o vetor
V menos U. Uma operação extremamente importante de geometria analítica, que vai nos acompanhar até o final do curso, é definir o produto escalar entre vetores, né? Nós definimos a soma e a multiplicação por escalar. Multiplicar vetores é uma multiplicação um pouco diferente, né? Porque não são números. Então nós chamamos de produto escalar. Então se o vetor U tem coordenada x1, y1 e o vetor V tem coordenada x2, y2, o produto escalar, né, que é U vezes V, o escalar V, é definido pelo seguinte: você pega a abscissa de U, multiplica pela abscissa de V, depois pega a ordenada de U, multiplica pela ordenada de V e soma. Então, o produto escalar de dois vetores é definido dessa forma e, portanto, é um número real, tá? E não é um vetor. Uma desigualdade extremamente importante também, que segue da definição de produto escalar e de módulo de vetores, mas que nós não demonstraremos, tá? Por questão de tempo, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. A desigualdade de Cauchy-Schwarz afirma que o módulo do produto escalar de dois vetores é menor ou igual que o produto dos módulos dos vetores. Finalmente, se você tem dois vetores, U e V, e você quer calcular o ângulo entre eles, o ângulo entre eles é definido por um ângulo θ, que vai estar medido em radianos, e este ângulo entre 0 e π, tá? Tal que o cosseno desse ângulo nada mais é do que o produto escalar de U por V sobre norma de U vezes norma de V. Então, se é dado os dois vetores U e V, você faz o produto escalar, faz o produto das normas, divide, aí você vai ter que procurar um ângulo cujo cosseno é dado por esse valor. E esse ângulo em radiano.